E aí pessoal, antes de começar o vídeo, eu vim dar um recado aqui pra vocês. Se você não é inscrito e tá assistindo esse vídeo, se inscreve, porque isso ajuda ao canal a continuar crescendo e eu poder gravar mais vídeos. Deixa um joinha caso você goste do vídeo. Se você não gostar, pode dar um dislike aí que eu vou saber se você não gostou. Mas se você não gostar, eu peço que deixe um comentário dizendo o que você não gostou pra eu poder melhorar nos próximos vídeos. Então, se você já fez tudo isso, vamos pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge. No vídeo de hoje a gente vai discutir se Python é realmente bom para iniciantes ou não. Vejo muita gente falando que Python é uma linguagem que não tem mercado, não consegue emprego. Eu também vejo muita gente falando coisa que não tem cabimento sobre a linguagem e por ela ser muito querida pelos iniciantes. Como tipo, se você programa em Python você não é programador, ou que é uma linguagem muito fácil, muito simples e que não serve para sistemas complexos ou para serem usados em grande escala. Isso não é verdade. Quem tem que se preocupar mais com isso são empresas que têm grande volume, muitos clientes, empresas que estão tentando reduzir um custo de servidor que está alto devido a alguma limitação do uso. Para a maior parte das empresas, a escolha da linguagem de programação não vai fazer diferença. Você pode fazer um sistema tanto em PHP quanto Python. Para a maior parte das empresas vão funcionar da mesma forma. As empresas menores, o domínio de negócio é mais complexo, então qualquer linguagem faz o trabalho bem feito. Resolvi fazer um vídeo aqui e aproveitei um tópico também do Roger lá no Tab News para poder discutir aqui. Mas Python é uma linguagem simples e fácil de você aprender. É uma coisa que facilita o acesso de iniciantes aí à área de programação. Se você for ver, a utilidade da linguagem Python é justamente essa. Ser uma linguagem fácil onde você consegue fazer scripts de automação, MVPs de um produto, coisas que você tem uma barreira de entrada baixa para você conseguir testar e programar aquilo que você quer da maneira mais rápida possível. Então Python é muito boa para isso. Lua também é uma linguagem boa para isso. PHP também, JavaScript. Hoje no Linux utiliza bastante Python. Praticamente toda empresa hoje em dia vai ter algum script em Python, nem que seja para fazer um Lambda Function. É muito comum, porque vão ter cada vez mais pessoas programando. Para a gente complementar, eu peguei esse tópico lá do Tab News. A gente vai ler aqui e discutir um pouco também. Que o Roger ele pergunta: Python realmente não é bom para iniciantes? Estou começando a estudar programação e comecei a ver conteúdo de Python, estou gostando bastante. Entretanto, muitas pessoas me falaram que eu não deveria ter Python como minha primeira linguagem de programação, pois no futuro eu terei alguns problemas para aprender outras linguagens. Devo continuar a aprender Python como minha primeira linguagem ou começo com outra? Eu nem preciso falar que a pessoa que soltou essa para ele tá biruta da cabeça, porque não atrapalha em nada. O Python é uma linguagem que é derivada do C, né? Assim como a maioria das outras linguagens. É muito fácil você transpor conhecimento de Python para JavaScript, para Java. Vai ter algumas diferenças, obviamente, mas não é nada que você não consiga aprender. Se você consegue programar bem em Python, para você pegar e programar bem no JavaScript vai ser ordens de grandeza menor do que o Python, por exemplo, do que o que você levou para aprender a primeira vez. Não precisa cair nessa não, você pode começar com Python tranquilamente. Se você não gostar do Python, você pode começar com JavaScript, pode começar com C se você quiser. A diferença é que o Python ele tem uma abstração maior, então você em coisas que você teria que fazer na mão em outras linguagens, no Python já tem algumas bibliotecas feitas, já tem frameworks feitos e já tem ali na própria linguagem recursos que você não precisa fazer coisas complexas assim na mão. E isso é bom porque se você está aprendendo, na minha opinião, o ideal é você partir para a prática logo do começo, porque assim você vai se manter motivado para continuar estudando. Então se você já começa a fazer um script, já começa a ter seus projetos ali, seja isso com Python, PHP ou Lua, você vai aprender as coisas mais complexas à medida que você vai avançando. E nada te impede de, depois que você aprende bem a utilizar a linguagem Python, você vai para uma linguagem como C para aprender os aspectos ali da programação que você não aprenderia com Python, por exemplo. Bom, aqui o Manieiro fala que ela é boa para iniciantes. Ela não causa problema algum para iniciantes, que eu concordo. E se a pessoa quiser ser iniciante para sempre, e algumas pessoas são, ele conhece vários casos que são iniciantes há mais de 30 anos. O Python é bem interessante. Nenhum problema nisso para muitas pessoas.
Para quem quer ser engenheiro de software, fazer coisas mais complexas fazem diferença para as pessoas. Ela pode não ser a melhor opção, mas não quer dizer que seja ruim. Vai depender da pessoa. Olha o depende aí. Para quem quer ser engenheiro de software, não pode ter medo do depende. Aqui tem uma coisa que ele falou que é verdade. Vai depender do contexto, do que você vai fazer, dessas coisas mais complexas que ele falou aqui. A maior parte da complexidade de programação não está relacionado com a linguagem. Por exemplo, o problema do caixeiro viajante, ele é complexo não pela linguagem em si, mas por ser um problema de difícil processamento em qualquer linguagem que você implemente. Aqui, o que ele fala, eu não acho que terá problemas para aprender outras linguagens, porque começou com Python, é o que eu já falei. Você terá vários problemas porque começou errado, e pode começar errado com qualquer linguagem. Exatamente. Mesmo se você começar com C, você consegue começar errado na programação. O Python pode ajudar um pouco a ser errado para engenheiros de software, mas pode ser que não. Eu discordo. Python não pode fazer nada. O Python é só uma linguagem. Não é porque é simples que você vai fazer as coisas erradas. O que as pessoas não entendem na programação é que cada linguagem de programação tem suas características de código individuais. Cada uma existe por um motivo. Então, aprende o Python se você for iniciante, ou então aprende o JavaScript, aprende a linguagem que você quiser. O importante é você estar programando, e a partir daí você vai conseguir evoluir como um programador, mas só se você quiser também. Se você não quiser ser um programador profissional, você pode aprender só por hobby, ou você pode aprender porque quer automatizar uma tarefa no seu computador. O importante é programar, escrever código. Se esse código for em Python ou JavaScript ou PHP, tanto faz. E pode ser que começando errado ainda poderá corrigir depois, ainda que não vejo muita gente fazendo isso, mas é uma questão estatística do que cravar que será seu fim. Você precisa aprender computação e engenharia de software, e uma parte disso é aprender uma ferramenta. Para aprender tudo isso, Python não ajuda. Ela foi feita para ser fácil de aprender, não para desafiar a pessoa. Esse ponto aqui de que você precisa aprender computação, no caso da engenharia de software, aprender os conceitos, aprender os padrões de projeto que você pode usar, técnicas de programação que você pode utilizar na hora de construir um software. E na parte da computação em si, utilizar uma linguagem como o C, que tem menos recursos do que o Python, o C ajuda nisso por quê? Porque na época que C foi construída, a linguagem C foi construída, você precisava saber esses conceitos de computação mesmo para você ser um programador. Você pode fazer o caminho reverso, você não precisa vir de baixo para cima. Você pode aprender de cima para baixo, que é o que eu acho mais inteligente. Se você não quiser fazer isso, você vai chegar num ponto que vai ficar estagnado, e você pode começar a programar com Java, por exemplo, e se limitar ali a só o ecossistema do Java, e não aprender as coisas de computação ou engenharia de software. Isso não quer dizer que a linguagem Java é ruim ou que a linguagem Python é ruim. Em geral, as pessoas começam a aprender a programar depois que já têm alguma formação. Já estão aprendendo assuntos complexos na escola ou já aprenderam. Então não tem por que ter medo de nada. Se ela não consegue acompanhar algo mais difícil, então é a escolaridade que é ruim e que é responsável por ela ir mal. E é isso que precisa ser corrigido. Para aprender os fundamentos, você precisa de uma linguagem com poucas abstrações e que expõe os mecanismos para saber o que está acontecendo e depois construir melhores abstrações. Por isso C é melhor para isso. Basic já foi boa também, quando era uma linguagem mais pelada. Pascal é boa, saiu disso, começa a complicar para atingir esse objetivo. Mas aprender errado usando C pode ser tão ruim ou pior que Python, e deve ser usada para aprender computação, não para dominar a linguagem. Ela é uma forma de aprender bem se usar uma linguagem fictícia como Portugal, que só ajuda a entender algoritmos básicos, não entender como as linguagens funcionam. Aqui eu discordo, eu acho que o Portugal, na verdade, ele é um tempo que você poderia gastar ali aprendendo os algoritmos já utilizando uma linguagem. Eu acho que o Portugal ele atrapalha mais do que ajuda. Mas eu não tenho dados sobre isso. Isso é uma opinião pessoal. Se você discorda, comenta aí embaixo o que você acha. Note que C ajuda na base da computação, não tanto com a engenharia de software. Ajuda um pouco, mas precisará de uma linguagem com mais mecanismos para entender essa parte. E aí pode ser uma linguagem para usar de verdade. Pode ser Python, Java, C++, C Sharp, PHP, TypeScript e etc. Realmente a engenharia de software é mais conceitos que você aprende, um pouco mais teóricas que as bases da computação em si, como os algoritmos, estruturas de dados e etc. Aqui ele falou também, se ficar em Python terá que corrigir muita coisa para ser um profissional de primeira linha e ter um diferencial importante no mercado.
Muita gente não tem, pouquíssimas que estão entrando recentemente. A maioria começa a ganhar uma grana e fica com preguiça de fazer isso. Essa é a questão, estamos falando do que é ideal. A maioria das pessoas não vão querer pagar o preço do ideal. É uma pena, é disso que o mercado está em demanda, não de quem aprendeu a programar só para conseguir uma vaga qualquer. Para esses casos, já está sobrando gente. Programar, não de verdade, algumas pessoas ficam bravas com o termo, é muito mais complexo do que as pessoas que começam com Python acham. Realmente, programar é muito mais complexo do que os gurus e influencers vendem. O que eles não falam é que você nunca vai parar de estudar. E você começar com Python ou começar com C, não vai mudar esse fato. A tecnologia é muito mutável. Hoje eu estudei muitas coisas que hoje em dia não usa mais para nada. Por exemplo, o jQuery ainda existe, mas as empresas novas, né, as empresas que estão um pouco mais atualizadas não utilizam o jQuery. É sempre o React ou Vue, por exemplo. É um conhecimento que eu adquiri que eu não vou usar mais. Também não foi uma perca de tempo, é conhecimento. Mas o que faz as pessoas patinarem mais é a atitude. É a falta de entendimento da realidade da profissão. Isso leva tempo e mesmo pessoas que não se prendem a Python podem falhar. Vemos isso o tempo todo. Eu vejo erros cometidos o tempo todo, mas não posso ficar falando de todos. Já melindro as pessoas mais que devia, e não é o que eu desejo. Quase em qualquer página da internet que alguém fala sobre o assunto, vejo alguém que não entendeu bem o que é realmente relevante, mas acha que entendeu. Isso é um problema enorme para a evolução dela. Isso é mais problemático do que escolher Python como primeira linguagem. Eu diria até que a escola é consequência do problema mais sério. Tem excelentes programadores utilizando Python, mas raros os que começaram com ela, porque é virtualmente impossível aprender certos assuntos com Python. É isso, eu concordo, tem coisa que você precisa ir abaixando o nível para você aprender. E o importante é você não parar de ser curioso, não parar de aprender. Programar, mais do que tudo, é uma forma de você exercitar a sua criatividade. Então, seja criativo, seja curioso, que eventualmente você vai se tornar um bom programador. Se você gostou desse vídeo, assiste o próximo vídeo que eu deixei aqui no final.